A paz do Senhor, família Adorar, amém? Amém, é muito bom, muito maravilhoso estar aqui, muito maravilhoso ouvir o que Deus fez nessa madrugada. Infelizmente não estive aqui, mas é muito bom quando a gente vê que Deus está agindo no nosso meio. E nós devemos nos alegrar pelo aquilo que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. Vou pedir para alguém acender essa luz daqui, só para facilitar a minha leitura aqui. E vamos orar antes de dar início à palavra. Vamos colocar de pé? Deus Todo-Poderoso, Pai maravilhoso, em nome de Jesus, nosso Salvador, eu te peço, Pai, peço que o Senhor fale conosco nessa noite, que não seja eu, meu Pai, falando aqui, seja o Senhor, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que se for para falar algo de mim, Pai, não quero estar aqui, quero descer, Pai, mas se for, meu Pai, para eu permanecer aqui, eu quero comunicar aquilo que o Senhor tem falado no meu coração para falar com a tua igreja. Deus, em nome de Jesus, tira toda a barreira, meu Pai, seja daqui, meu Pai, algo que eu não sei, algo que eu ainda não entendi, tira, meu Pai, abre o meu entendimento, meu Pai, para ouvir a tua voz e transmitir a tua voz, meu Pai, e prepara os corações, meu Pai, como terra fértil, meu Pai, todos nessa noite, meu Pai, que vão ouvir agora ou os que vão ouvir pela internet no futuro, meu Pai. Em nome de Jesus, prepara, meu Pai, e que essa palavra venha tocar, meu Pai, e venha mudar as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. O tema da mensagem dessa noite é o fogo refinador. Sabe, fogo na Bíblia, ele tem diversos significados e diversas coisas onde ele é aplicado. Existe o fogo natural. Se a gente for ver em Atos 28, 3, vocês não precisam abrir, eu vou abrir muitos versículos na Bíblia. Vocês estão vendo esse monte de papelzinho aqui? É tudo versículo que eu vou abrir. Os que eu falar assim, irmãos, abrem, então aí vocês abrem. Atos 28, 3 vai falar o seguinte: enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Nesse momento aqui, a Bíblia está usando fogo natural. Paulo estava fazendo uma fogueira quando ele tinha naufragado na ilha de Malta e ele foi mordido por uma cobra. Aí tem toda aquela situação de que ele foi mordido e mesmo assim ele não morreu, ele não padeceu, glória a Deus por isso, mas o que eu quero trazer é um fogo natural nesse momento. Mateus 25, 41 vai trazer uma outra ilustração sobre fogo. Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 41. Mateus 25, 41. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aqui Jesus está contando uma ilustração que vai trazer à tona uma verdade do reino, que é a realidade do inferno. Irmãos, quantos sabem aqui que o inferno é real? Levanta a mão aqui. Amém. O inferno é real. O inferno não foi preparado para mim e nem para você, nem para qualquer ser humano. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas todo aquele que não confessa Jesus como Salvador está automaticamente condenado ao inferno. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu te desafio a viver uma vida com Cristo. E você ver o quão maravilhoso e o quão recompensador é viver com Cristo e estar destinado a ir para o céu. Glória a Deus, aleluia. Mas ainda não é sobre esse fogo que nós vamos falar nessa noite. E Atos, o último, eu falo para vocês que é o último, Atos 2, do 1 ao 2, ele vai falar sobre um terceiro tipo de fogo, também não é esse, é o último que eu vou fazer distinção aqui. Ele vai falar assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas, ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. No nosso meio pentecostal, talvez esse seja o fogo mais falado, que é o fogo do Espírito Santo, que é uma manifestação do batismo com o Espírito Santo nas nossas vidas. Então, existem esses três tipos de fogo e muito mais, mas o fogo que nós vamos falar aqui é o fogo refinador, e nós vamos aprender sobre ele nessa noite, que ele está lá em Malaquias 3, do 1 ao 4. Sim, sua Bíblia tem o livro de Malaquias. Você abre Mateus e você volta um pouco, é o último livro do Velho Testamento.
Malaquias, capítulo de número 3, versículo do 1 ao versículo 4. Isso eu gostaria muito que você abrisse, porque ele é o texto base, o tema da nossa mensagem. Tudo aquilo que eu falei até agora foi só para fazer distinção na sua mente sobre o que é e o que não é o fogo que nós vamos tratar aqui nessa noite. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como um fogo ardente que refina o metal, como o sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda impureza. Purificará os levitas e os refinará como o ouro e a prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Agora você volta mais um pouquinho, você vai voltar um pouco, você vai estar no livro de Zacarias, aí você volta mais um pouco, você vai chegar no livro de Ageu. Abre no livro de Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 6. Ageu, capítulo 2, versículo de número 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Agora, Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 26. O texto de Hebreus é um texto onde o apóstolo Paulo ele vai fazer uma interpretação, uma contextualização e uma conexão entre os versículos que nós lemos até agora. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 26. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora ele promete, mais uma vez, farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus adorando com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. Glória a Deus. Como os irmãos já puderam perceber, as duas profecias estão conectadas. O profeta Ageu e o profeta Malaquias são profetas menores, lá do final do tempo do Velho Testamento, e eles profetizaram acerca um sobre o tremor e outro sobre o fogo. Se você for olhar tanto na natureza como na Bíblia, o tremor ele está sempre associado ao fogo. O que é um terremoto? Ele, na verdade, é quando o magma debaixo da terra, ele mexe, que é o fogo debaixo da terra, ele mexe com as placas tectônicas. Então, quando tem tremor, é porque o fogo está querendo sair. Em Êxodo 19, 18, quando a glória do Senhor desceu sobre o Monte Sinai, o Monte Horebe, o monte tremeu e fumegou com fogo. Ou seja, o fogo está sempre associado com o tremor. Mas o que isso ele causa nas nossas vidas? Bom, voltando lá para o texto de Malaquias, Malaquias vai falar sobre dois personagens na profecia dele. Ele vai falar sobre dois anjos. Um desses anjos, ele é João Batista, aquele que prepararia o caminho para o nosso Senhor. E o outro, ele é o nosso próprio Senhor Jesus. Vou ler aqui novamente para vocês, não precisa abrir de novo. Malaquias 3. Vejam, envio o meu mensageiro. Esse meu mensageiro que ele está falando sobre João Batista, que é aquele que prepara o caminho para o Senhor, que preparará o caminho adiante de mim. Então, de repente, o Senhor, e aí ele está falando sobre Jesus. Depois de João Batista, vem Jesus. E sabe, quando a gente começa a ler a interpretação disso lá em Hebreus, isso foi talvez uma das coisas que mais me surpreendeu, porque provavelmente se você já tem um pouco mais de tempo na caminhada cristã, você já ouviu que nosso Deus é um fogo consumidor. E quando eu ouvia isso, eu sempre pensava assim que Deus, ou Deus Trino, Deus era fogo consumidor. Mas eu nunca pensei especificamente na pessoa de Jesus.
Porque, na verdade, o que Malaquias e Paulo vão dizer aqui é que Jesus Cristo é um fogo consumidor. A gente pensa sempre em Jesus que morreu na cruz, Jesus que ressuscitou, Jesus gracioso, Jesus perdoador, mas nunca pensa em Jesus como fogo consumidor. Ele é aquele que vem limpar a eira, ele é aquele que vem refinar o metal, ele é aquele que vem limpar as vestes, ele é aquele que vem nos refinar, que vem nos consumir. Ele é um fogo consumidor, glória a Deus. Eu quero que você saia com essa verdade bem enraigada no seu coração nessa noite, que o mesmo Deus, o mesmo Jesus que te proveu perdão, é o mesmo Jesus que quer te refinar, é o mesmo Jesus que quer te consumir. E o que ele quer consumir? O que esse fogo consumidor ele quer consumir nas nossas vidas? Bem, Ageu começa a nos revelar essas respostas. Ageu 2,6 vai falar novamente assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. E aí, a gente volta lá para Hebreus 12:26. Mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Ou seja, o tremor, o fogo, sempre que eu falar de uma coisa, ela está associada a outra. O tremor, o fogo, ele vem deixar apenas as coisas inabaláveis. Ou seja, ele vem tirar todas as coisas que são abaláveis. E o que são as coisas abaláveis na nossa vida? Bem, como cristãos, nós vivemos por aquilo que é inabalável. E o que é inabalável é a nossa fé em Jesus, é a nossa certeza da salvação, é a nossa certeza que vamos para o céu, é a nossa missão, o nosso chamado aqui nessa terra. Essas são as coisas inabaláveis. Então, todo o resto, se só existem a classificação abalável e inabalável, todo o resto é abalável. Tudo aquilo que nós vivemos aqui é abalável. Pensa assim, esse templo aqui é abalável, porque nós não precisamos desse espaço físico para cultuar a Deus. Nós, como igreja do Senhor, podemos nos reunir numa praça, e ali a presença do Senhor vai descer. Como o Rafael leu aqui, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quando nós nos reunirmos nas nossas casas, nos grupos de cuidado, ali o Senhor vai estar. Quando nós nos reunimos em um estádio para glorificarmos o Senhor, ali o Senhor está. Todas as coisas todos esses acessórios de culto, eles são abaláveis. Mas a nossa fé, a nossa salvação e a nossa fidelidade ao Senhor, elas são inabaláveis. Mas, beleza, Lucas, Jesus vai vir tirar essas coisas aqui? Não necessariamente. Ele vai vir tirar tudo aquilo que é abalável da nossa vida e que nos impede de nos dedicar ao que é inabalável. Sabe? Abalável é qualquer coisa que não é pecado, mas que te impede de te dedicar ao inabalável, de se dedicar a Jesus. Sabe? Jogar futebol não é pecado, mas se você joga futebol todo domingo de manhã e isso te impede de vir na escola bíblica dominical, e você tem um chamado para ser professor da escola bíblica dominical, bem, isso é uma coisa abalável, e essa coisa Deus quer abalar na sua vida, Deus quer tirar da sua vida. Eu não sei se você já viu algum vídeo de terremoto, mas se você não viu, eu quero descrever para você. É uma coisa absurda. As coisas começam a tremer do nada, espontaneamente, como se elas estivessem quase que possuídas. Uma montanha tremenda, ela começa a saculejar para todos os lados, e todas as pedras que estão firmemente enraigadas, que não estão presas naquela montanha, elas começam a sair. Bem, é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer nos balançar, nos saculejar, até que apenas aquilo que é inabalável, apenas aquilo que Ele colocou nas nossas vidas fique. Glória a Deus, aleluia. Mas não é apenas isso que Ele quer tirar. Vamos abrir lá novamente em Malaquias, agora Malaquias 3:5. Porque o abalo, ele vem para tirar aquilo que é abalável, mas o fogo ele vem para consumir aquilo que é consumível. Nossa, ficou muito redundante essa frase, né? Sim, mas vocês vão entender por que dessa distinção. Malaquias novamente, capítulo 3, versículo de número 5. Agora eu vou mostrar para vocês o que é consumível e o que o nosso Jesus vem consumir.
Naquele dia eu julgarei vocês. Não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros, mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário dos seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O fogo vem consumir os nossos pecados de estimação. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos é como se nós fizéssemos um contrato com Jesus. Senhor, o Senhor morreu por mim na cruz, e agora eu vivo nesta terra pelo Senhor. Só que muitas das vezes, apesar do nosso Deus ser extremamente fiel a nós, completamente fiel a nós, nós não somos fiéis a Ele. E nós acabamos tendo pecados de estimação nas nossas vidas. Gálatas 5,19, ele vai listar alguns deles. Na verdade, eu acredito que essa lista cobre boa parte deles. Gálatas 5,19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Jesus quer que eu e você herdemos o reino do nosso Pai. Então ele vem queimar todas essas coisas na nossa vida. Ele vem abalar tudo aquilo que é abalável das nossas vidas e vem queimar todos aqueles pecados de estimação que nós estamos guardando as 7 chaves, dizendo: Senhor, não tira isso de mim. Não, Ele está vindo para poder queimar todas essas coisas das nossas vidas. Ele vem queimar todas as obras da carne. Ele vem nos limpar como aquele agricultor que limpa a vinha para que nós venhamos frutificar. É isso que Ele quer de nós. Ele nos quer limpos e Ele nos quer inabaláveis. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas bem, eu quero que você faça uma coisa agora. Olha para a pessoa que está do seu lado, arregala bem o olho assim e fala assim: Deus quer te consumir. Mas agora você vai olhar com suavidade. Agora você vai olhar com outro olhar para ela e vai falar assim, com aquele olhar que você fazia para sua mãe quando você queria pedir alguma coisa. Você fala assim: você deixa? Sabe? O nosso Jesus, ele é um cavalheiro. Abram em Apocalipse 3:20. O noivo da igreja é um legítimo cavalheiro. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E ele diz assim: preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e, juntos, faremos uma refeição como amigos. É o mesmo Jesus que bate a porta, é o mesmo Jesus que pergunta: eu quero te consumir, eu quero te refinar, eu quero te purificar, eu quero tirar da sua vida as coisas que são abaláveis. Você deixa? Jesus quer fazer tudo isso conosco. Mas Ele respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo nos deu quando Ele nos criou. Quando o nosso Deus nos criou, Ele colocou o livre-arbítrio nos nossos corações. E Ele não nos tirou isso. Apesar de nós termos escolhido o mal, escolhido o pecado para as nossas vidas, Ele mantém o nosso livre-arbítrio. E Ele pergunta nessa noite para cada um de nós: eu posso abalar? Eu posso consumir? Eu posso refinar? E eu não quero que você responda essa pergunta ainda. Responde dentro do seu coração para Ele. Diz assim: Senhor, se você diz: Senhor, eu quero ser abalado, porque vai doer, vai ser ruim no início. Vai parecer que é a pior coisa da sua vida. Mas quando Ele terminar a boa obra que Ele tem nas nossas vidas, meu irmão, vai ser maravilhoso, glória a Deus. Romanos 12:1. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Olha bem que na Bíblia vai falar várias vezes que nós temos que morrer para a nossa velha vida, morrer para a nossa carne, morrer para os nossos hábitos, mas Paulo vai dizer que nós temos que nos oferecer vivos.
como sacrifício para o Senhor. Vivos por quê? Porque um sacrifício morto não é um sacrifício consciente, não é um sacrifício de escolha, é um sacrifício de obrigação. E sabe, nosso Jesus não quer que nós estejamos aqui e não quer que nós sejamos refinados por obrigação. Não, Ele quer que nós estejamos refinados por escolha. Nós escolhamos ser refinados. Ele quer ouvir: Senhor, eu deixo o Senhor me refinar. Eu deixo o Senhor consumir de mim todas as obras da carne. Eu deixo o Senhor tirar de mim tudo o que é abalável. Senão Ele não vai fazer. Porque Ele é um cavalheiro. O noivo da igreja é um cavalheiro. E Ele não vai fazer nada que nós não queiramos que Ele faça. Sabe por quê? Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Romanos 12, agora o versículo de número 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Essa mudança que Deus quer fazer nos nossos corações, Ele não quer fazer só no lado de fora. Ele não quer só que a gente deixe de fazer as outras coisas e bote um terno, bote uma gravata, bote uma camisa social. Não. Agora, Deus tirou de mim todas as coisas abaláveis. Eu não me envolvo mais em pecado. Não. Deus não quer isso para as nossas vidas. Essa mudança tem que começar de dentro para fora. Porque se começar de fora para dentro, vai chegar um momento em que vai ser insustentável para as nossas vidas. Vai chegar um momento em que nós vamos fazer o seguinte: eu não aguento mais ser cristão, eu não aguento mais viver essa vida. Mas quando Deus começa a mudança de dentro para fora, quando Ele mexe no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, aí ser cristão se torna um prazer. Aí não viver por conta daquelas coisas abaláveis se torna um desejo. E aí não praticar o pecado se torna uma coisa mais incrível que nós fazemos nas nossas vidas. Porque Ele mudou quem nós somos por dentro e não apenas quem nós somos por fora. Vamos abrir agora em Levítico, capítulo de número 10, versículo do 1 ao 2, que descreve uma situação bem parecida com isso. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram um fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, o fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Aqui está contando um caso real do Velho Testamento. Quando o povo estava no deserto, eles adoravam a Deus em uma tenda. E Deus acendeu o fogo que era usado tanto para os incensários, quanto para queimar as ofertas, para tudo dentro daquela tenda, e não se podia usar nenhum outro fogo. Eles tinham que manter aquele fogo aceso. Tanto é que existe uma parte da lei que faz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse é o fogo do Senhor. E Nadab e Abiú quiseram trazer um fogo estranho. Eles acenderam seus incensários do lado de fora e foram ofertar ofertar ao Senhor. Eles acenderam um fogo que não era um fogo consumidor do Senhor. É como se isso reflete bem a nossa vida. Quando nós queremos fingir que fomos consumidos, fingir que fomos refinados, fingir que fomos abalados, nós podemos até ter aparência. Porque imagina a situação, imagina o povo de Israel olhando dois sacerdotes, que as vestes dos sacerdotes eram bonitas, entrando na tenda para ofertar incenso ao Senhor. Nossa, que coisa incrível, que coisa linda que deve ser. Assim como é lindo ver alguém que tem a vida transformada e aquilo começa a transparecer no lado de fora, nas palavras, nas roupas, nas atitudes. Mas se aquela mudança não ocorre do lado de dentro, o que ocorre na verdade é uma morte espiritual daquela pessoa. Se a mudança não ocorrer do lado de dentro, ocorrer dentro de nós não vamos aguentar. O fogo do Senhor vai nos consumir. E aí não vai ser um fogo refinador, vai ser um fogo para a morte mesmo. E eu não estou falando, meus irmãos, vejam bem, não estou falando aqui de uma morte física, estou falando de morte espiritual. Porque nós não vamos conseguir nos manter espiritualmente saudáveis, nós não vamos conseguir nos manter frutíferos na casa do Senhor, nós não vamos conseguir viver a vida santa se nós tentarmos forjar o fogo forjar que fomos refinados.
Não, nós precisamos nos abrir para o refino de Deus de verdade. Nós precisamos nos abrir para que Deus consuma todas as coisas que estão erradas dentro de nós de verdade. De verdade. E sabe qual é o propósito final de todo esse fogo, de todo esse abalo? Bem, Ele quer nos libertar. Ele quer nos libertar de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos impede de caminhar. Porque o pecado, ele nos impede de nos comunicar com Deus. E as coisas abaláveis, elas nos impedem de viver para Deus, de servir a Deus. Outra situação que ilustra bem o que nós estamos dizendo é Daniel 3, 23 ao 25. Daniel, capítulo de número 3, versículo 23 ao versículo 25. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem se queimar. E o 4º homem se parece com o filho de deuses. Glória a Deus, aleluia. O mesmo Jesus que é fogo consumidor estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. O mesmo Jesus que permitiu que eles fossem jogados na fornalha, guardou que o fogo maltratasse eles, mas permitiu que o fogo destruísse as cordas que os amarravam. Quando o fogo consumidor do nosso Senhor Jesus consome os pecados da nossa vida e os abalos que Ele envia tiram todas as coisas que são abaláveis da nossa vida, nós nos libertamos de tudo aquilo que nos prende de servir ao Senhor, de tudo aquilo que nos prende de fazer a obra dEle. Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados naquela corte ali com um propósito. O propósito de revelar o reino, de revelar Deus para aquelas pessoas, mesmo numa terra tão distante de Israel. E quando eles se permitiram ser queimados pelo fogo, nesse caso, literalmente, eles puderam cumprir esse propósito porque o próprio rei pôde perceber que não há outro Deus além do nosso. Glória a Deus, aleluia! É isso que acontece nas nossas vidas quando nós permitimos que o Senhor nos abale. Quando nós permitimos que o fogo consuma a toda a palha das nossas vidas. Deus nos faz essa proposta nessa noite. Eu posso te abalar, eu posso enviar o fogo consumidor, eu posso te refinar. Vai doer, porque sabe, quando Deus envia abalos, a gente não está falando de terremotos de verdade, mas a gente também não está falando de situações fáceis. São coisas que nós vamos passar que vão ser difíceis, que às vezes vão nos trazer uma tristeza momentânea, mas nossos olhos têm que permanecer na recompensa eterna, naquilo que é grande que o Senhor nos prometeu, no céu e em viver o nosso chamado aqui na terra. Porque quando Deus envia os abalos, Ele está querendo trazer maturidade para os nossos corações. A maturidade para poder cumprir o nosso chamado, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando Deus envia os abalos e as chamas, Ele também quer que nós não morramos na presença dEle. Porque quando nós vivemos uma vida cristã medíocre, uma vida cristã falsa, nós irremediavelmente, de uma maneira que nós não podemos parar, nós vamos acabar morrendo espiritualmente. Mas quando nós nos abrimos para ser abalados e ser pegos pelas chamas, sermos consumidos, sermos refinados, bem, aí nós podemos vivermos de forma madura. Aí nós podemos viver todo o propósito daquilo que o Senhor quer para nós. Para finalizar, Colossenses 3:3. Pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo também vai falar que um soldado de Cristo, e todos nós somos soldados de Cristo, não deve se embaraçar com os negócios dessa vida.
nós não podemos nos embaraçar com os negócios dessa vida. Não podemos permitir que coisas temporais, que coisas desta terra, que coisas abaláveis nos impeçam de viver a plenitude daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nos impeçam de servi-lo, nos impeçam de cumprir o nosso chamado. E nós não podemos permitir que o pecado nos faça a separação entre nós e Deus e que nos faça viver uma vida de aparências cristãs. Não. Deus quer abalar as nossas vidas. Deus quer refinar os nossos corações. Deus quer consumir aquilo que em nós ainda está nos atrapalhando de viver de forma plena para Ele. Colossenses 3:3 vai dizer que a nossa vida está escondida nele. Sabe por quê? Porque todas as coisas dessa terra, todas as distrações, todo o pecado, toda a sujeira dessa terra, ele nos deformou de tal maneira que nós nem mesmo sabemos quem nós somos. É só quando Jesus nos refina, quando ele tira tudo que é abalável e quando ele tira todas as obras da carne, é que nós podemos olhar no espelho da glória de Deus e ver quem realmente nós fomos criados para ser. Filhos de Deus, filhos amados, herdeiros do reino dos céus. Se coloca de pé nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar nessa noite e eu não vou te obrigar a nada. Se você está sentindo no seu coração de vir aqui na frente, vem aqui na frente. Não perca essa oportunidade de se render ao Senhor, de pedir para ser abalado. Mesmo que isso pareça loucura, bem, a pregação do Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas é a nossa salvação. E se você não quer sair, mas mesmo assim você está pedindo, Senhor, abale-me. Senhor, que o teu fogo venha me consumir. Peça do seu lugar mesmo. Mas não saia daqui da mesma maneira se essa palavra tocou no seu coração. Não saia daqui querendo viver da mesma maneira se essa palavra penetrou no seu coração. Não saia. Permita que o fogo do Senhor te toque. Permita que os abalos do Senhor cheguem até você e tirem da sua vida tudo aquilo que Ele não quer, tudo aquilo que não é da vontade dEle. Amém? Vamos orar nessa noite. Temos os pedidos de oração. Nós vamos orar tanto pelos pedidos de oração quanto por essa mensagem, para que essa mensagem surta efeito nas nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, Pai maravilhoso, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, muito obrigado, pois o Senhor tem sido conosco. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor não nos desampara. E mesmo quando o Senhor quer abalar as nossas vidas, é para o nosso bem. Porque o Senhor tem planos de bem e não de mal, meu Pai, para nos dar o fim que desejamos. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, envia os abalos necessários para as nossas vidas, para tirar, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que nos atrapalha de Te servir. Envia o fogo necessário para as nossas vidas, meu Pai, para poder nos consumir, meu Pai. Consumir, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que não provém de Ti, todas as obras da carne, e nos refinar, meu Pai, como o ourives que refina o ouro, meu Pai. Refina-nos nessa noite, Pai, porque nós queremos ser mais parecidos contigo, nós queremos ser semelhantes a Ti, nós queremos viver a plenitude do que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, aleluia, nós queremos ser mais parecidos contigo, nós queremos ser maduros, meu Pai, e por isso nós pedimos, abala-nos, Pai, incendeia-nos, meu Pai, vem queimar, vem consumir, vem refinar nesta noite, em nome de Jesus. Pedimos também, meu Pai, pela vida desses irmãos, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma a diaconisa Helena, meu Pai. A mãe da nossa irmã Rosângela, meu Pai. E a família do nosso pastor Dario. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Tu és o mesmo Deus que abala, Senhor. O mesmo Deus que incendeia. É o mesmo Deus que consola e o mesmo Deus que conforta, Pai. Deus, em nome de Jesus, envia cura, meu Pai, sobre aqueles que precisam de cura. Envia, meu Pai, o Teu Espírito Santo Consolador sobre aqueles que precisam de consolo. Mas que a Tua presença se faça real na vida de cada um deles, meu Pai. De forma que eles não venham, meu Pai, ter dúvidas de que é o Senhor, Jesus. Em nome de Jesus, é o que lhe pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.